E no vídeo de hoje o que você verá aqui será o conserto de um super smartphone topo de linha. Dessa vez não estamos falando de um modelo qualquer, mas sim de um Super Galaxy S23 Ultra. Sendo assim, aqui é o David, nosso especialista, vamos para mais um conserto. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta e bora para mais um vídeo. Dessa vez o nosso super smartphone é um Galaxy S23 Ultra, um modelo não tão simples e que com certeza precisará de uma tela nova. Observe bem a maneira como esse incrível smartphone chegou aqui na nossa assistência técnica e simplesmente não estava funcionando da maneira adequada. Ele estava com um pequeno dano e principalmente na parte frontal, que é onde principalmente está localizado o nosso touch e principalmente o nosso LCD. Nesse caso aqui, David precisará desmontar esse super smartphone para podermos efetuar esse reparo. Sem perda de tempo, afinal nosso cliente estava com o seu tempo um pouco curto e bastante pressa, David já começa desmontando o nosso smartphone logo de cara. Conseguimos remover a nossa tampa traseira sem muitas dificuldades e em seguida agora removemos uma espécie de proteção que fica sobre a nossa placa principal e também sobre a nossa subplaca de carga. Observe que no meio você pode ver uma espécie de fita preta, ela é responsável pelos sistemas de pagamentos por indução e carregamentos por aproximação. David, após isso, remove também essa fita, que inclusive está presa por alguns adesivos e também alguns parafusos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Logo após esse procedimento, partimos agora para a remoção de alguns parafusos que seguram a nossa placa principal, isso sem falar da nossa subplaca de carga. Modelos como esse tendem a possuir muitas partes móveis e é necessário que você tenha bastante cuidado com cada uma delas. Afinal, não estamos falando de um modelo qualquer, mas sim de um super smartphone topo de linha que inclusive até hoje é um dos carros-chefes da Samsung, ou um flagship como você preferir. A quantidade de flex nesse smartphone aqui é incrível, isso diferente de modelos anteriores ou até de outros smartphones de algumas outras marcas. Afinal, ele também possui uma espécie de caneta touch, que inclusive funciona nesse aparelho aqui, mas que não funciona em outros aparelhos. E depois disso nós temos também algumas conexões que ficam ligadas ao chassi, responsáveis pelos sistemas da nossa tecla de ligar e também das nossas teclas de volume. Em seguida também possuímos também alguns sensores que estão localizados na nossa caneta touch ligados à carcaça. David, o que tem nas suas mãos agora é a nossa tela nova e em seguida executaremos alguns testes básicos. Com isso, observe que o nosso smartphone anteriormente foi desmontado por completo. Todos os componentes foram removidos e agora serão todos reanexados nessa nova tela. David não perde tempo, já começa esse procedimento, que pode demorar algum tempo, mas boa parte do vídeo nós cortamos e aceleramos para que você somente possa ver a parte do filé. David agora já está reconectando tudo no seu devido lugar. Colocamos a nossa placa principal e em seguida colocamos uma espécie de proteção, fica localizada ali na parte de cima. Depois disso, iremos agora fixar alguns conectores e também a nossa bateria, que inclusive é uma das partes um tanto quanto burocráticas de se remover, principalmente se tratando de um smartphone como esse. Ainda localizada na parte de baixo, temos a nossa dock de carga e depois dele alguns flex ligados a ela e também inclusive responsáveis pelos sistemas da nossa caneta touch. Esse procedimento é um tanto quanto demorado e principalmente complicado. Caso você tenha um smartphone desse tipo, com esse tipo de problema, jamais em hipótese alguma tente desmontá-lo por conta própria. O valor para conserto é relativamente baixo, principalmente se você calcular na sua consciência que tentar desmontá-lo pode acarretar aí um prejuízo que pode superar os R$1.000, R$2.000 ou às vezes até R$3.000, dependendo do que você danificar. Se você não tem experiência adequada nem ferramentas adequadas para o conserto de um smartphone como esse, o meu conselho é que leve até uma assistência. Independente do preço que for, com certeza vai custar barato para você. David agora está fazendo o processo de remoção da nossa bateria. Modelos como esse tendem a vir com uma fita dupla face localizada ali na parte de baixo e que facilita bastante o processo de remoção dessa bateria. Componentes como esse podem sofrer algumas deformidades, mas não é o ideal. Após a reconexão da nossa nova tela, juntamente com a nossa bateria, David agora irá tentar fazer tudo ficar funcional no seu devido lugar e em seguida tentar ligá-lo novamente. Um processo como esse pode demorar algum tempo, dependendo da velocidade PS que o nosso cliente tiver, às vezes partindo de meia hora até um pouco mais de tempo. Observe agora que David já está colocando os parafusos devidamente fixados ali em cima. Esses parafusos no processo de remoção precisam ter o máximo de cuidado, precisam ser mapeados e em seguida bem separados e organizados.
Afinal, alguns podem ter um tamanho quanto diferente, embora não tenha, você deve observar todo esse processo, que pode demorar algum tempo também. Afinal, não é todo dia que vemos um smartphone como esse. Após todo o processo de fixação dos parafusos e da nossa proteção que fica sobre a placa principal, juntamente com bateria e os demais componentes, David agora tenta ligar o nosso aparelho. A logo da Samsung é exibida e isso é um bom sinal. O que faremos agora será a aplicação de uma película de brinde. Ela servirá de proteção para caso o nosso cliente venha a deixar o seu smartphone cair novamente, afinal não queremos que danifique. Depois, David agora vai fazer a aplicação e que também você deve ter o máximo de cuidado possível. Essa película é uma película flexível e servirá de proteção, principalmente contra arranhões. Modelos como esse, que tendem a possuir uma tela de um alto valor e principalmente de uma alta qualidade, precisam ter o máximo de cuidado possível, uma vez que danificá-la, acredite, não pode custar barato. David agora já está fixando e observando ele fazendo isso no vídeo parece ser algo simples, mas acredite, não é e eu já tentei. Esse procedimento de aplicação da película, embora no vídeo pareça um processo um tanto quanto rápido e fácil, acredite, pode ser um pouco dificultoso. Isso porque você não pode deixar nenhum tipo de impureza, seja ele de poeira ou qualquer tipo de partícula, podendo, caso algum ficar, deixar bolhas na película do seu smartphone, e acredite, você não vai querer passar por isso. Após a aplicação muito bem sucedida, o nosso smartphone já está praticamente pronto para uso e tudo perfeitamente funcional. Iremos agora ligar o nosso smartphone e David irá executar os testes básicos. Dentre eles estão os testes de touch, câmera frontal, câmera traseira, microfone e alto-falante. O leitor biométrico também precisa ser testado, juntamente com os sensores da nossa caneta touch. Ao final de todo o processo, o que David fará agora é uma rápida limpeza na parte traseira da nossa tampa e em seguida uma aplicação leve de cola líquida, somente nas bordas. Na parte central não tem necessidade, já que esse tipo de modelo, caso precise ser desmontado para efetuar algum tipo de reparo posteriormente, pode ter alguma dificuldade, então aplique somente nas laterais. Depois de todo o procedimento, David agora fixa a nossa tampa traseira e o nosso smartphone já está pronto. Se você assistiu esse vídeo até o final, aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, comenta e compartilha. E se você tem algum amigo que precisa de um conserto, aproveita e já envia esse vídeo para ele. Gostou do canal? Se inscreve, curte, comenta e não esquece de ativar o sininho das notificações. Valeu! E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparos de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.